Muito bem, questão 9. Também uma questão bastante de matemática. O móvel percorre uma estrada retilínea B, onde M é o ponto médio. Então, olha só. Tu tem uma estrada, A, B, te organiza. M é o ponto médio, quer dizer, o trajeto AM e o trajeto MB é a mesma distância, comprimentos iguais. A velocidade no trecho AM é 100 por hora. Então, tu vê aqui, o carro andou a 100 km por hora. E no trecho MB é 150 km por hora. Aqui ele andou a 150 km por hora. Né? E aí ele quer saber a velocidade média entre os pontos A e B. O que dá muita vontade de fazer nesse exercício? Média aritmética, né? Qual é a média aritmética entre 100 e 150? 125. E aí tu vai na letra A, faceiro. Não pode fazer velocidade média por média aritmética. Por quê? Porque os tempos são diferentes. Tu tem que usar a fórmula. Velocidade média é distância que andou pelo tempo que levou. O truque em física é não inventar, vai na fórmula. Mas, professor, não tenho nada, não tenho nem distância nem tempo. Mas tu sabe que as distâncias são iguais. Tipo, se a distância desse trecho aqui for x, a distância desse trecho aqui também vai ser x, né? Então, qual é a distância que esse cara andou? 2x. Ele fez x mais x. Qual é o tempo que ele levou? Bom, aí vamos lá, de novo. O que eu já mostrei nos outros vídeos? Que tempo é a distância sobre a velocidade média. O que tu não pode fazer nesses exercícios? Te assustar com a matemática. Então, o que é o tempo? É o tempo do trecho 1 mais o tempo do trecho 2. Qual é o tempo que ele leva no trecho 1? Distância sobre velocidade média. Então, o tempo do trecho 1 é a distância x sobre a velocidade média de 100 por hora. Mais, o que é o tempo do trecho 2? A mesma distância x, só que com uma velocidade média de 150 por hora. O que eu faço aqui? Bom, lá em cima fica o 2x. Aqui eu vou tirar o mínimo. Mínimo entre 100 e 150 é 300. Então aqui eu vou ter 3x mais 2x. O 300 sobe multiplicando. Fica 600x dividido por 5x. Cancelam-se os x. 600 dividido por 5, 120 km por hora. Essa é a velocidade média entre o trecho A e B, no trecho AB. Não pode usar a média aritmética. Não funciona. Número 10. A distância entre Cuiabá e Salvador é 3.400,8 km. Um ônibus demora 2 dias e 4 horas desde a saída em Cuiabá até a chegada em Salvador, incluindo 10 horas de parada para as refeições. Aqui está o pega-ratão desse exercício, tá? Ele quer saber a velocidade média. O que é a velocidade média? Distância que andou pelo tempo que levou. Nada demais. Qual é a distância que você andou? 3.400,8 quilômetros. Quanto tempo tu andou? Bom, quilômetros, as respostas é em quilômetros por hora, então aqui o tempo tem que estar em horas. Qual é o tempo que ele andou? 2 dias mais 4 horas. Um dia, 24 horas. 2 dias, 48 horas. Então eu tenho 48 horas mais 4 horas, dando um total de 52 horas. Só que nessas 52 horas estão incluídas 10 horas de parada. Então, efetivamente andando, ele não ficou 52 horas, ele ficou 42 horas. E aí o que eu faço? Boto aqui 42? Não, aqui é 52. O tempo nunca pode ser descontado. Como é que se calcula a velocidade média numa viagem? Tu dispara o cronômetro no início da viagem e tu para o cronômetro no fim da viagem. Se ele ficou 10 horas parado, o problema é dele, a velocidade média dele está diminuindo. Tu nunca pode descontar o tempo de parada. Tempo é uma coisa que não se desconta. Senão tu não vai estar calculando a velocidade média da viagem, tu vai estar calculando uma mentira. E aí 3.400,8 dividido por 52 dá 65,4 km por hora. Se tu descontar essas 10 horas e tu dividir por 42, dá a letra A. Por isso que muita gente nesse exercício coloca a letra A, e a resposta correta é a letra B. É o velho pega-ratão.
Tempo não se desconta. Quanto mais tempo você ficar parado, menor vai ser a sua velocidade média. E a 11. Um ônibus sai todos os dias de uma rodoviária A às 8 horas e chega na rodoviária B às 10 horas, mantendo uma velocidade média de 80 por hora. Em determinado dia, sai às 8h20 da rodoviária A. A velocidade média nesse dia, de modo que chegue na rodoviária B às 10, deverá ser D. Também é uma questão muito mais de matemática do que de física. O que ele me deu aqui? Ele me deu que no primeiro trecho ele sai às 8 e chega às 10, então ele leva 2 horas com uma média de 80 por hora. O que é a distância? Distância é a velocidade média vezes o tempo. Qual é a velocidade média que ele andou? 80 por hora. Quanto tempo ele levou? 2 horas. Então, a distância que existe entre a rodoviária A e a rodoviária B é uma distância de 160 km. Agora tu quer saber qual é a velocidade média que ele tem que fazer no outro dia que ele saiu atrasado, às 8h20. Qual é a distância que ele tem que andar? 160. Continua sendo a mesma. Só que o tempo mudou. O que eu tenho agora? Eu vou sair às 8h20 e eu quero chegar às 10. Então, o que eu tenho de tempo? De tempo eu tenho 1 hora e 40 minutos. Só que eu não tenho como fazer isso aqui usando 1 hora e 40 minutos. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho 1 hora mais 40 minutos. Quanto é 40 minutos da hora? É só dividir por 60. Fica 40 sobre 60, ou 4/6 de hora, né? Então, somando aqui, o mínimo é 6, não complica na matemática, facilita. Então, eu vou ter aqui 6 mais 4. O tempo que ele vai levar agora são 10/6 de hora. Então, aqui eu vou ter 10/6. O que eu posso fazer aqui, devo fazer aqui, né? Cortar e cortar. E aí a minha velocidade média vai ser 16 vezes 6, que dá 96 km por hora. Então ele vai ter que manter uma velocidade média de 96 por hora para fazer o que ele se propôs. Beleza?